Olá novamente. Na aula passada, nós demos início à aula de inglês básico, promovida pela plataforma Profs, com uma campanha das aulas solidárias, apresentadas por mim, Renielton Santos. E, na sequência, nós já vimos vowel sounds, diphthong sounds, e nessa aula nós iremos ver algumas palavras, nós iremos praticar algumas palavras, e fica para a terceira parte as questões de algumas palavras que devem ser preferidas quando se colocam em algumas frases. So, let's practice some words. Como eu disse na aula passada, é muito importante nós termos a questão da pronúncia das vogais e das letras muito bem definidas na nossa cabeça. Então, assim, fica mais fácil depois praticarmos e assim melhorar a nossa pronúncia. Então, eu vou começar aqui com um exemplo que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em pronunciar. Então, vai aqui. A primeira, daughter. Aqui eu posso mostrar que significa que eu tenho uma sílaba tônica. Nesse caso aqui seria a fonética da palavra. Então, esse símbolo significa que a primeira sílaba ela é mais forte. Daughter, como nós vimos no vídeo anterior, em alguns exemplos anteriores, esse O vai ser um O mais aberto, mais seco, e isso aqui é aquela pronúncia Então, daughter. Nesse momento nós não vamos focar muito na tradução das palavras, é mais importante mesmo como se pronuncia as palavras. Então, daughter. Em sequência, nós temos aqui o mês do ano, por exemplo, August. Da mesma maneira como se pronuncia esse O aqui, AU, e também sendo a primeira sílaba a mais forte, a tônica. Juice, perceba bem que aqui eu tenho uma palavra, no caso a vogal, pronunciada mais longa, e eu não falo o E final. Então fica juice, não é juiz. Por exemplo, orange juice. I wanna orange juice, por exemplo. Aqui, outra palavra que às vezes eu escuto com alguns equívocos, as pessoas às vezes se confundem porque tem essa palavra aqui, por exemplo, ela separada, ela é table. Agora, se ela está dentro de uma outra palavra, que no caso essa seria um sufixo, né, que vem depois daqui, seria vegetable. Então eu tenho a primeira sílaba tônica e aqui essa palavra ela vem dentro dessa, então eu tenho uma composição vegetable. Então, né, vegetable, não é vegetable, então é vegetable. Aqui eu tenho duas palavras e que muitas vezes as pessoas confundem e podem se equivocar quando vão dizer o que realmente querem. Então, a pessoa que está ouvindo, o nativo, a pessoa que nasceu fluente na língua, ela não vai, às vezes, perceber o que a pessoa realmente quer se ela não pronunciar como tem que ser. Então, eu tenho aqui coffee, que nesse caso eu tenho um E que é prolongado, o E que tem som de I, eu preciso dizer. E se eu não falo muito bem ou leio muitas vezes de maneira errada, eu posso falar cough. E se eu falo cough, eu estou dizendo outra coisa. Aqui é café, coffee, e aqui é tosse, cough. Então eu preciso pontuar e diferenciar muito bem essas duas palavras. Aqui é um erro muito comum, que geralmente o brasileiro gosta de colocar o i no final de tudo. Geralmente o brasileiro fala Facebook. Nesse caso específico é Facebook. Esse aqui é um A no final, é um A mais aberto, como no exemplo que nós vemos na primeira aula. É o A. E nesse caso, eu tenho o A mais arrastado, face. Eu não digo esse E, como nós vimos que é muito comum, então eu falo Facebook. Aqui, tanto a marca quanto a fruta, maçã, eu vou pronunciar
Apple. Apple, não é Apple, é Apple. Existem alguns sotaques ou acentos que dizem Apple. Tanto Apple quanto Apple é correto se dizer ou se ouvir. Agora, Apple, não. Uma outra marca que as pessoas costumam dizer de uma maneira um pouco errada é Nike. A gente diz Nike. Se eu for falar corretamente, seria Nike. Nike. Tanto o A é prolongado, tanto o E, que nesse caso sem som de I, é prolongado. Então fica Nike. Então até agora nós temos daughter, August, juice, vegetable, coffee, cough, Facebook, Apple ou Apple, Nike. Aqui eu tenho um exemplo que seria touch, que vai ser no final que eu já vou explicar melhor. Já me perguntaram a respeito dessa palavra, como se pronunciaria ela de maneira correta, mas essa palavra ela não é em inglês, até porque a marca ela é alemã. Então, Adidas, como nós dizemos em português, principalmente no Brasil, ela é uma abreviação da pessoa que fundou a marca alemã. Então, eu leio, eu falo, quer dizer, falaria, né, se fosse na maneira correta, Adidas. Então, o jeito correto de pronunciar na língua nativa é o Adidas. Aqui é a marca de pasta dental, que tanto conhecemos, que dizemos Colgate, que na verdade é Colgate. Colgate, que o som de A é EI. É o EI, que é um ditongo, como nós já vimos. Colgate. Essa marca tão famosa, tão desejada pelas pessoas que gostam, né, que usam muito calça jeans e camisas e etc. Tênis também. Levi's. Levi's, não é Levi's. Na pronúncia correta em inglês, é Levi's. Esse tem a pronúncia arrastada, mas prolongada, I. E o I tem o som de A, I, também mais prolongado. Levi's. Aqui, essa palavra, também foi uma curiosidade que na minha pesquisa, eu vi que existem diferenças. Significa corredor. Mas nesse caso, eu tenho duas prateleiras, por exemplo, no supermercado. Então, eu tenho um aisle. Eu tenho um aisle. Pode ser também o corredor no ônibus. Então, eu tenho dois conjuntos de banco. Ali, no meio, formam um aisle. Se eu fosse falar no corredor de casa, no shopping, alguma coisa assim, eu poderia dizer um hall, que seria na entrada, uma coisa principal, ou um corridor. Então tem uma diferença aí para aisle e corridor. Nesse caso aqui, esse S eu não falo, e eu vou falar somente aisle. Aisle. Aqui serve tanto para criança ou para filho. Então eu tenho child, one child. Agora, se são vários, eu digo children. One child, two children, que é um caso de um plural que é irregular. Existem vários outros plurais irregulares no inglês. Esse é um exemplo. E também muda bastante a maneira de se falar, de se pronunciar. Então, seria child, one child. I have one child. I have two children. E não tem o S, não tem nada disso, porque aqui já é o próprio plural. Child, children. Police. Geralmente as pessoas falam police, police. Seria police, police. Eu tenho aqui a sílaba tônica no final da palavra. Então eu tenho aqui esse símbolo que indica que é a sílaba forte. Então é police, police. Seria metade. Então, por exemplo, half an hour. I will meet you in a half an hour. Esse L eu não pronuncio, então é half an hour.
I will meet you in a half an hour. Outro exemplo também que acontece muito, que acomete as pessoas falarem, não é key, é key. Então, one key. No caso dinheiro, eu falaria money. Money. Não é money. Money. E não é Disney, é Disney. Disney. Esse é, no caso aqui, é I, ele vira um I prolongado, como nós vimos, né? Esse símbolo aqui é um I prolongado. Money, key e Disney. Agora, um verbo muito usado, né? Que é o talk. Talk. Já ouvi muitas pessoas dizerem talk e walk. Como nós vimos no exemplo anterior, aqui, esse L no have, esse L não é falado nesses casos. Então eu falo talk e walk. Talk, walk. Acho que no passado existia até aquele brinquedo que as pessoas se comunicavam, que era o walk talk. Então, para a aula de hoje, ficamos com esses exemplos. Vamos continuar com a terceira e última parte. E na próxima semana vai ter mais uma sequência de vídeos como esse. So, let's keep studying. See you in the next class. Bye. See you.